Imagine ter 500 milhões de reais na conta bancária e ser expulsa de uma concessionária de carros como se fosse mendiga. Imagine construir um império do zero e ouvir de um vendedor que você deveria procurar carros usados em outro bairro. Hoje, você vai conhecer a história mais chocante de vingança e justiça já registrada no Brasil. Uma mulher negra, empresária bilionária, dona de 42 clínicas de estética, decidiu se vestir de forma simples para testar uma concessionária de luxo. O que aconteceu depois vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre preconceito, poder e consequências. Prepare-se, porque esta história vai tirar seu fôlego. Regina Santos estacionou seu carro simples a 2 quadras da concessionária. Era uma terça-feira ensolarada, 10 horas da manhã. Ela olhou-se no espelho retrovisor pela última vez. Cabelos crespos presos em um coque simples, sem maquiagem, usando uma calça jeans desbotada e uma blusa de algodão que havia comprado em uma loja popular. Nada em sua aparência sugeria que ela tinha R$500 milhão em ativos. Nada indicava que ela era CEO, de uma das maiores redes de clínicas de estética do país. Aos 45 anos, Regina havia construído um império do zero. Filha de empregada doméstica, cresceu vendo sua mãe sair de casa às 5 da manhã para limpar a casa de famílias ricas. Viu sua mãe ser tratada como invisível, como se não fosse humana, e jurou que um dia as coisas seriam diferentes. Começou aos 18 anos vendendo cosméticos de porta em porta na periferia. Economizou cada centavo durante 7 anos até poder abrir sua primeira clínica pequena. Hoje, 27 anos depois, ela tinha 42 unidades espalhadas por 12 estados. Mas sucesso não apagava a memória. Não apagava a dor de ser olhada com desprezo em lojas de luxo. Não apagava os comentários sutis, os sorrisos falsos, as portas que se fechavam antes mesmo dela entrar. E foi por isso que Regina decidiu fazer aquele teste. Sua assistente Júlia havia recebido 17 reclamações de clientes negros sobre a concessionária Premium Motors nos últimos 6 meses. Todas falando da mesma coisa: tratamento diferenciado, desrespeito, humilhação velada. Regina precisava de 50 carros de luxo para renovar sua frota corporativa. Um contrato de aproximadamente R$5 milhões. Ela havia visitado 3 concessionárias ao longo das últimas 2 semanas, sempre vestida de forma simples. As 2 primeiras a trataram com respeito básico, mesmo sem saber quem ela era. Mas sobre a Premium Motors, Regina tinha ouvido coisas que a fizeram perder o sono. E ela precisava ver com seus próprios olhos. Ela caminhou lentamente até a entrada principal. O prédio era imponente, todo de vidro espelhado, com carros de luxo brilhando na vitrine. Lamborghinis, Ferraris, Porsches, McLarens, cada um custando mais que uma casa. Regina empurrou a porta de vidro e entrou. O ar-condicionado gelado a atingiu imediatamente. O chão era de mármore italiano polido como espelho. Lustres de cristal pendiam do teto. Música clássica tocava baixinho nos alto-falantes. Havia 5 vendedores no salão. 4 homens brancos em ternos caros e uma mulher loira, também impecavelmente vestida. Todos usando crachás dourados com seus nomes. Regina caminhou até o balcão central, onde um dos vendedores estava digitando algo no computador. Ele tinha uns 35 anos, cabelos pretos penteados para trás, terno azul marinho que provavelmente custava R$5 mil. Seu crachá dizia: Bruno Almeida, consultor de vendas. Bom dia, Regina disse educadamente. Gostaria de informações sobre alguns modelos. Bruno levantou os olhos da tela, olhou para Regina de cima a baixo em menos de 2 segundos e voltou a digitar. Um momento,
Ele disse sem nenhum calor na voz. Regina esperou. 30 segundos se passaram. 1 minuto. 2 minutos. Bruno continuava digitando, completamente alheio à presença dela, ou pelo menos fingindo estar. Então a porta da concessionária se abriu novamente. Entrou um casal branco, ele de camisa polo, ela de vestido florido. Nada excessivamente luxuoso, mas a pele clara fazia toda a diferença. Bruno imediatamente parou de digitar e abriu um sorriso enorme. Bom dia! Bem-vindos a Premium Motors. Meu nome é Bruno. Em que posso ajudar os senhores hoje? O homem sorriu de volta. Estamos querendo dar uma olhada nos SUVs. Algo na faixa de 300 a 400 mil. Perfeito! Bruno saiu de trás do balcão com entusiasmo. Temos modelos fantásticos nessa faixa. Me acompanhem, por favor. Ele passou por Regina como se ela fosse parte da mobília. Nem um olhar, nem um pedido de desculpas por fazê-la esperar. Regina sentiu a raiva familiar subindo pelo peito, mas manteve a expressão neutra. Isso era exatamente o que ela havia vindo buscar. Confirmação. Ela caminhou até outro vendedor, um homem mais velho, talvez 50 anos, cabelos grisalhos, crachá dizendo Rodrigo Tavares, gerente de vendas. Ele estava conversando com a vendedora loira sobre algo em voz baixa. Quando Regina se aproximou, ele pausou a conversa e olhou para ela com uma expressão que ela conhecia bem. Não era raiva, não era nojo, era indiferença. Como se ela fosse um inseto pequeno que havia voado para dentro da concessionária por engano. Pois não? Rodrigo perguntou. O tom era frio, profissional apenas o suficiente para não ser abertamente rude. Estou interessada em ver alguns modelos. Regina manteve a voz firme. Preciso de informações sobre compra em lote. Rodrigo trocou um olhar rápido com a vendedora loira. Os lábios dela se curvaram em um meio sorriso. Compra em lote? Ele repetiu, como se estivesse testando o peso das palavras. Quantos veículos exatamente? Aproximadamente 50 unidades. Regina respondeu calmamente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo inclinou a cabeça, estudando Regina com olhos estreitos. A senhora está falando sério? Completamente. Olha, sem querer ser indelicado, Rodrigo começou, e Regina sabia exatamente o que vinha a seguir. Sempre que alguém começava uma frase com sem querer ser indelicado, o que vinha depois era exatamente isso, indelicado. Mas 50 carros de luxo é um investimento muito significativo. Estamos falando de milhões de reais. A senhora tem noção do valor que isso representa? Tenho, Regina disse simplesmente. Porque sabe, Rodrigo continuou, agora com um tom quase paternal. Não queremos criar expectativas irreais. Às vezes as pessoas entram aqui empolgadas, veem os carros e depois descobrem que, bem, não estão exatamente na faixa de orçamento adequada. Entendo. Regina manteve a calma. Mas gostaria mesmo assim de ver as opções disponíveis para compra em lote? Tenho alguns modelos específicos em mente. Rodrigo suspirou. Olha, vou ser honesto com a senhora. Ele baixou a voz, como se estivesse fazendo um favor. Talvez seja melhor começar com algo mais, digamos, acessível? Temos uma parceria com uma revendedora de seminovos a alguns quilômetros daqui. Carros excelentes, muito bem cuidados e bem mais adequados para, você entende, para diferentes perfis de clientes. A vendedora loira riu baixinho, tentando disfarçar como tosse. Regina sentiu cada palavra como um tapa na cara. Não pela dor que causavam nela, mas pela dor que causavam em milhões de pessoas que ouviam versões dessa mesma conversa todos os dias. Pessoas que trabalhavam duro, que economizavam, que mereciam respeito, mas eram julgadas pela cor da pele antes mesmo de abrirem a boca. Agradeço a sugestão. Regina disse, sua voz ainda controlada. Mas prefiro mesmo ver os modelos aqui. Posso?
Rodrigo trocou outro olhar com a vendedora. Ele estava começando a ficar irritado agora. A senhora realmente não está entendendo. Estes carros custam entre 200 mil e 2 milhões de reais cada. 50 unidades seria um contrato de, no mínimo, 5 milhões. A senhora tem 5 milhões em mãos? Regina estava prestes a responder quando Bruno voltou ao salão depois de mostrar os SUVs ao casal branco. Ele ouviu os últimos fragmentos da conversa e se aproximou com um sorriso que fazia Regina querer gritar. Rodrigo, algum problema? Bruno perguntou, mas seus olhos estavam fixos em Regina com diversão mal disfarçada. A senhora aqui está interessada em comprar 50 carros. Rodrigo disse, com ênfase sarcástica na palavra interessada. Bruno soltou uma risada. 50 carros? Sério? Ele olhou para Regina de cima a baixo novamente, mais devagar desta vez, fazendo questão de que ela sentisse o julgamento. A senhora sabe quanto custa um carro aqui? Sei, Regina respondeu. E a senhora tem esse dinheiro? Tenho. Bruno riu mais alto agora. Olha, sem ofensa, mas a senhora chegou aqui de quê? De Uber? De ônibus? De carro. Regina disse calmamente, mas seu coração estava acelerado. Não de medo, de antecipação, porque ela sabia o que vinha a seguir. Sabia que estava prestes a testemunhar exatamente o tipo de comportamento que havia sido reportado. E cada segundo estava sendo gravado pelas câmeras de segurança que ela já havia identificado nos cantos do teto. De carro? Bruno repetiu zombando. Que carro? Um Gol? Um Palio? A vendedora loira agora ria abertamente. Outros 2 vendedores no salão pararam o que estavam fazendo para observar. O casal branco que Bruno havia atendido também estava olhando, curiosos com a confusão. Meu carro não é relevante para esta conversa. Regina manteve a dignidade. Vim aqui como cliente potencial. Gostaria de ser tratada como tal. Cliente potencial. Bruno fez aspas com os dedos no ar. A senhora quer ser tratada como cliente, mas chega aqui vestida como se estivesse indo fazer faxina e quer falar de comprar 50 carros de luxo? A senhora acha que somos idiotas? As palavras dele ecoaram pelo salão. Fazer faxina. Regina sentiu a frase perfurar fundo. Não porque a ofendia, mas porque ofendia sua mãe. Ofendia todas as mulheres que limpavam casas e escritórios com dignidade. Como se trabalho honesto fosse motivo de vergonha. Como se vestir de forma simples significasse falta de valor. Não acho que são idiotas. Regina disse baixinho. Mas estou começando a achar que são péssimos vendedores. O rosto de Bruno ficou vermelho. Como é que é? Rodrigo deu um passo à frente, sua postura agora abertamente agressiva. Olha aqui, querida. Ele cuspiu a palavra querida como se fosse um insulto. Não sei que joguinho a senhora está tentando jogar, mas aqui não. Esta é uma concessionária séria, para clientes sérios. Não é lugar para perder tempo com gente que claramente não tem condições de comprar nem o tapete da entrada. A mulher do casal branco sussurrou algo para o marido. Ele balançou a cabeça, desconfortável, mas não disse nada. Ninguém disse nada. Porque essa é a natureza humana. É fácil sentir pena em silêncio. É difícil defender alguém quando há poder do outro lado. Regina pegou seu celular do bolso. Um celular simples, barato, parte do disfarce. Vou fazer uma ligação rápida, ela disse calmamente. Só 5 minutos. Para quem? Bruno zombou. Para o gerente do Banco Popular? Para o agiota? Querida, nenhuma ligação vai fazer aparecer 5 milhões na sua conta. Regina discou um número. A pessoa do outro lado atendeu no primeiro toque. Doutora Mônica, sou eu. Regina disse em voz baixa, mas clara o suficiente para todos ouvirem. Pode vir agora. Traga a equipe completa
E os documentos que preparamos. É a Premium Motors, sim, exatamente como previmos. Ela desligou e guardou o celular. 5 minutos. Ela repetiu, olhando diretamente nos olhos de Bruno. 5 minutos e vocês vão entender o erro que cometeram. Bruno olhou para Rodrigo. Ambos riram, mas havia uma pontinha de incerteza agora. Uma pequena semente de dúvida que estava começando a germinar. Porque a confiança na voz de Regina era real demais, sólida demais para ser blefe. 5 minutos, então, Rodrigo disse, cruzando os braços. Mas quando nada acontecer, a senhora vai sair daqui. E se recusar, vou chamar a segurança. Regina assentiu lentamente. Pode chamar a segurança. Pode chamar quem quiser. Mas garanto que em 5 minutos vocês vão desejar nunca ter me visto. E naquele momento, parada no meio do salão de mármore com lustres de cristal, rodeada por carros que custavam mais que casas, sendo olhada com desprezo por pessoas que achavam que eram melhores que ela, Regina Santos esperou. Esperou com a paciência de quem sabe que justiça está chegando. Esperou com a calma de quem construiu um império do zero e não tinha absolutamente nada a provar para ninguém. Esperou, porque em exatamente 4 minutos e 30 segundos, aquelas pessoas iriam aprender a lição mais cara de suas vidas. Os 5 minutos pareceram uma eternidade. Bruno e Rodrigo fingiam estar ocupados com papelada, mas seus olhos constantemente voltavam para Regina, que permanecia parada no centro do salão. Imóvel como uma estátua, mas com uma aura que começava a deixar todos desconfortáveis. Havia algo na postura dela, na forma como mantinha a cabeça erguida, nos olhos que não demonstravam nem raiva nem medo, apenas certeza absoluta. A vendedora loira, cujo crachá dizia Patrícia Mendes, sussurrou algo para Rodrigo. Ele acenou com a cabeça e se aproximou de Regina novamente, desta vez com uma expressão mais dura. Olha, já se passaram 3 minutos. Sua ligação mágica não está funcionando? Talvez seja a hora de aceitar a realidade e parar de desperdiçar nosso tempo. Ainda faltam 2 minutos. Regina disse simplesmente, sem desviar o olhar da entrada principal. Bruno se juntou a Rodrigo. Sabe o que eu acho? Ele disse, agora com voz alta o suficiente para todo o salão ouvir. Acho que a senhora veio aqui tentar dar um golpe. Já vi gente assim antes. Entram em lojas de luxo, fingem ser ricas, tentam passar cheque sem fundo ou cartão clonado. É isso? É golpe? Regina finalmente olhou para ele. Não sou golpista, Sr. Almeida. Sou apenas alguém que esperava ser tratada com o respeito básico que qualquer pessoa merece ao entrar em um estabelecimento comercial. Mas aparentemente isso é pedir demais. Respeito se ganha. Patrícia disse, entrando na conversa. E se ganha com aparência, com postura, com credibilidade. A senhora chega aqui parecendo, bem, parecendo que veio do mercado, e quer que tratemos como rainha? Não quero ser tratada como rainha. Regina respondeu, sua voz começando a ganhar uma ponta afiada. Quero ser tratada como ser humano. Mas vocês não conseguem fazer nem isso, conseguem? Agora olha aqui. Rodrigo deu um passo mais próximo, invadindo o espaço pessoal de Regina. Eu trabalho nesta concessionária há 15 anos. Atendi centenas de clientes milionários. E sabe como reconheço um cliente de verdade? Pela forma como se vestem, como falam, como se comportam. E a senhora querida não é cliente, é perda de tempo. O casal branco finalmente decidiu sair, claramente desconfortáveis com a situação. Bruno tentou chamá-los de volta, mas eles apenas acenaram educadamente e foram embora. Ótimo. Bruno se virou para Regina, agora visivelmente irritado. Está vendo? A senhora está espantando nossos clientes reais. Quanto tempo mais vamos ter que aturar isso? Regina olhou para o relógio na parede.
30 segundos. 30 segundos para quê? Bruno zombou. Para o presidente da República chegar? Para um helicóptero de dinheiro cair do céu? Para vocês aprenderem que aparência não define valor. Regina disse calmamente. Que roupa não determina respeito. Que cor de pele não indica capacidade financeira. E que arrogância sempre tem um preço. Filosofia barata não paga conta. Patrícia retrucou. E definitivamente não compra Ferrari. Naquele exato momento, as portas de vidro da concessionária se abriram. Entraram 6 pessoas, todas vestidas em ternos impecáveis de grife. 3 mulheres e 3 homens, todos carregando pastas de couro italiano, todos com uma postura que gritava autoridade e poder. Na frente deles, uma mulher de 40 anos, cabelos negros presos em um coque elegante, óculos de grau com armação dourada, taier cinza que custava mais que o salário mensal de Bruno. Doutora Mônica Ferreira, uma das advogadas mais renomadas do estado, chefe do departamento jurídico da empresa de Regina, caminhou direto até sua cliente como se o salão inteiro fosse dela. Senhora Santos, ela disse em voz alta, clara, projetada para que cada pessoa ali ouvisse perfeitamente. Lamento a demora. Trouxe toda a equipe jurídica e os documentos que solicitou. Senhora Santos. As 2 palavras caíram como bombas no silêncio absoluto que dominou o salão. Bruno ficou branco. Rodrigo parou de respirar. Patrícia deu um passo involuntário para trás, tropeçando em suas próprias pernas. Regina se virou lentamente para os 3 vendedores. O contraste era gritante. De um lado, ela, ainda com roupas simples, mas agora cercada por 6 advogados caríssimos que a tratavam com reverência óbvia. Do outro, Bruno, Rodrigo e Patrícia, que segundos atrás eram os donos do poder. Agora pareciam pequenos, assustados, percebendo que algo tinha dado terrivelmente errado. Um dos advogados, homem alto de terno preto, abriu uma pasta e começou a distribuir documentos. Estes são os contratos preliminares para a aquisição de 50 veículos de luxo, ele disse formalmente. Valor total estimado em R$ 5.200.000. Também trouxemos os extratos bancários solicitados para comprovar capacidade financeira da senhora Santos. Ele estendeu os papéis para Rodrigo, que os pegou com mãos trêmulas. Seus olhos escanearam os documentos e a cada linha que lia, seu rosto ficava mais pálido. Eram extratos reais, de contas corporativas reais, mostrando valores que fariam qualquer pessoa perder o fôlego. Bruno tentou falar, mas apenas um som estrangulado saiu de sua garganta. Patrícia estava encostada na parede agora, suas pernas mal a sustentando. A doutora Mônica continuou, sua voz profissional e impiedosa. A senhora Regina Santos é CEO e proprietária da Estética Regina, rede com 42 clínicas espalhadas por 12 estados. Faturamento anual de R$ 180 milhões. Patrimônio pessoal avaliado em R$ 500 milhão. Ela fez uma pausa calculada. E hoje, ela veio a esta concessionária como parte de um teste de 3 estabelecimentos para decidir onde fazer a maior compra corporativa do ano. O silêncio era ensurdecedor. Funcionários que estavam nos escritórios nos fundos começaram a aparecer, atraídos pela movimentação. Todos observavam, todos testemunhando o momento em que a realidade virou de cabeça para baixo. Senhora Santos. Rodrigo finalmente encontrou sua voz, trêmula e desesperada. Nós não sabíamos. Exatamente. Regina o interrompeu, sua voz agora gelada como gelo. Vocês não sabiam. E é exatamente esse o problema. Vocês não me trataram mal porque eu era pobre. Vocês me trataram mal porque acharam que eu era pobre. E isso revela tudo sobre o caráter de vocês.
Bruno deu um passo à frente, as mãos juntas, quase em posição de súplica. Senhora Santos, por favor, deixe-me explicar. Foi um mal-entendido. Se eu soubesse quem a senhora era... Se você soubesse quem eu era, o quê? Regina cortou. Me trataria com respeito? Essa é sua defesa? Que respeito depende de conhecer a conta bancária da pessoa. Ela caminhou lentamente pelo salão e todos os olhares a seguiram. Vocês viram minhas roupas simples e automaticamente decidiram meu valor. Viram minha pele negra e fizeram suposições. Me compararam à faxineira, como se trabalho honesto fosse xingamento. Sugeriram que eu procurasse revendedoras de seminovos, como se meu lugar fosse lá, não aqui. Cada palavra era uma facada. Bruno estava quase chorando agora. Patrícia tinha lágrimas reais escorrendo pelo rosto, manchando sua maquiagem perfeita. A doutora Mônica abriu outra pasta. Também trouxe os registros das 17 reclamações formais que recebemos de clientes negros sobre esta concessionária nos últimos 6 meses. Ela olhou para Rodrigo. Como gerente, o senhor estava ciente dessas reclamações? Rodrigo não respondeu. Não precisava. A resposta estava escrita em seu rosto culpado. Vou adivinhar, Regina disse. Você sabia, mas enterrou as reclamações. Afinal, por que dar importância para clientes que você considera sem valor? Por que mudar um sistema que funcionava tão bem para vocês? Outro advogado deu um passo à frente. Senhor Rodrigo Tavares, a senhora Santos está considerando entrar com ação judicial por discriminação racial e danos morais contra esta concessionária e contra o senhor pessoalmente. Os valores podem chegar a milhões em indenizações. A palavra milhões ecoou pelo salão como um sino funeral. Rodrigo literalmente cambaleou, precisando se apoiar no balcão para não cair. Mas antes disso, Regina continuou. Eu gostaria de fazer uma proposta ao dono desta concessionária. Onde ele está? No escritório dele, no andar de cima. Um dos funcionários sussurrou nervosamente. Chame-o, Regina ordenou. Agora! O funcionário correu escadas acima. Menos de 1 minuto depois, desceu acompanhado por um homem de 60 anos, barriga proeminente, terno caro, mas mal ajustado, suando profusamente. Seu nome era Antônio Carvalho, dono da Premium Motors há 20 anos. Ele tinha ouvido fragmentos da conversa pelos interfones internos e já sabia que estava diante de uma catástrofe. Senhora Santos, ele disse, tentando um sorriso que saiu como careta. É uma honra recebê-la em meu estabelecimento. Houve algum mal-entendido? Tenho certeza que podemos resolver. Mal-entendido. Regina repetiu a palavra como se estivesse mastigando vidro. Seu gerente me disse para procurar seminovos em outro bairro. Seu vendedor me comparou à faxineira. Sua equipe riu da ideia de eu comprar 50 carros. Isso não é mal-entendido, senhor Carvalho. Isso é discriminação sistemática. Antônio olhou para Rodrigo e Bruno com fúria nos olhos. Vocês fizeram o quê? Mas Regina levantou a mão. Não adianta fingir surpresa agora. As 17 reclamações estavam no seu sistema. Você sabia o que acontecia aqui. Você permitiu que acontecesse. E agora vai pagar por isso. Ela fez um gesto para a doutora Mônica, que abriu uma terceira pasta. Esta é uma proposta de compra pela Premium Motors. Regina anunciou calmamente. Estou oferecendo 2 milhões acima do valor de mercado. Compra à vista, transferência imediata. O choque no rosto de Antônio foi absoluto. A senhora quer comprar minha concessionária? Quero. E vou. Porque lugares como este não merecem existir enquanto perpetuam discriminação. Vou comprar, vou limpar, vou transformar em algo digno. Ou... Ela pausou dramaticamente. O senhor pode recusar.
E aí enfrentará uma batalha jurídica que vai destruir sua reputação e seu negócio. Processos por discriminação, investigações, a imprensa toda sabendo o que acontece aqui. Sua escolha. Antônio estava encurralado e sabia disso. Ele olhou para os advogados ao redor de Regina, para os documentos, para a determinação nos olhos dela. Quanto tempo tenho para decidir? 24 horas. A doutora Mônica respondeu. Após isso, a oferta expira e procedemos com as ações judiciais. Antônio assentiu fracamente, derrotado. Vou considerar seriamente. Ótimo! Regina se virou para sair, mas parou e olhou para Bruno, Rodrigo e Patrícia uma última vez. Independentemente da decisão do Sr. Carvalho, vocês três nunca mais vão trabalhar em vendas de luxo. Vou me certificar pessoalmente disso. Vou enviar os vídeos das câmeras de segurança de hoje para cada concessionária, cada loja de grife, cada estabelecimento de alto padrão desta cidade. Todos vão saber exatamente quem vocês são. Bruno caiu de joelhos. Literalmente de joelhos no chão de mármore. Por favor, senhora Santos, tenho família, tenho contas a pagar, minha esposa está grávida, por favor, não faça isso. Regina olhou para ele sem uma gota de pena. E quantas pessoas como eu têm família? Quantas têm contas? Quando você humilhava clientes negros, você pensava nas famílias deles? Quando ria de pessoas por causa de roupas simples, você considerava os filhos deles? Não, você nunca pensou. E agora vai aprender que ações têm consequências. Ela caminhou em direção à saída, seguida por sua equipe de advogados. Mas antes de cruzar a porta, Regina se virou uma última vez. Há uma jovem que trabalha no café ao lado desta concessionária. Ela se chama Camila, 19 anos, negra, estudante de administração. Ela me contou que tentou emprego aqui 3 vezes e sempre foi rejeitada, sem nem fazer entrevista. Amanhã, ela vai receber uma oferta de emprego e se eu comprar esta concessionária, ela será a nova gerente. E com essas palavras, Regina Santos saiu da Premium Motors, deixando para trás um rastro de destruição e lições que nunca seriam esquecidas. 24 horas depois, Antônio Carvalho assinou os papéis de venda. Não teve escolha. Seus advogados haviam analisado a situação e a conclusão foi unânime. Lutar contra Regina Santos seria suicídio financeiro e reputacional. Os vídeos das câmeras de segurança eram devastadores. Cada palavra cruel, cada olhar de desprezo, cada risada zombeteira, tudo estava gravado em alta definição. E Regina tinha cópias em múltiplos servidores seguros. A notícia se espalhou como fogo. Empresária negra compra concessionária de luxo após ser humilhada por vendedores. As manchetes dominaram os portais de notícias, as redes sociais explodiram. O vídeo da humilhação, vazado estrategicamente pela equipe de Regina, viralizou em menos de 6 horas. 50 milhões de visualizações, 100 milhões, 200 milhões. O mundo inteiro assistiu Bruno Almeida zombar de uma mulher que tinha mais dinheiro na conta bancária que ele ganharia em 10 vidas. Regina Santos não era apenas rica, ela era fenômeno. 42 clínicas de estética espalhadas por 12 estados, faturamento anual de 180 milhões de reais, mais de 3.000 funcionários, a maioria mulheres negras que ela fazia questão de contratar e promover. Ela havia começado do zero absoluto. Filha de Maria Santos, empregada doméstica que trabalhou 40 anos limpando casas de famílias ricas em São Paulo. Regina cresceu vendo a mãe sair de madrugada, voltar à noite, cansada demais para sorrir, mas nunca reclamando. Aos 18 anos, Regina começou a vender cosméticos de porta em porta.
Acordava às 5 da manhã, pegava 3 ônibus para chegar aos bairros nobres. Batia em 100 portas por dia. 99 portas fechavam na sua cara. Mas uma abria. E naquela porta, Regina vendia. Ela tinha um dom natural para entender o que as mulheres queriam, não apenas em produtos, mas em confiança, em se sentirem bonitas, valorizadas. Durante 7 anos, ela economizou cada centavo. Morava com a mãe em um quarto e sala na periferia. Não comprava roupas novas, não saía para festas, não gastava com nada que não fosse absolutamente necessário. E aos 25 anos, ela tinha dinheiro suficiente para abrir sua primeira clínica. Pequena, apenas 3 funcionárias, em um bairro de classe média baixa. Mas era dela. Cada tijolo, cada espelho, cada produto nas prateleiras. Dela. A clínica cresceu. Regina reinvestia cada real de lucro. Não tirava salário para si mesma. Continuava morando com a mãe, continuava economizando. Aos 28, abriu a segunda clínica. Aos 30, a terceira. Aos 32, tinha 10 unidades e começou a aparecer em revistas de negócios como empreendedora promissora. Aos 35, tinha 25 clínicas e faturamento de 50 milhões anuais. Aos 40, era uma das empresárias mais bem-sucedidas do Brasil. Mas sucesso não apagava a memória. Não apagava as vezes que entrou em lojas de grife e foi seguida por seguranças como se fosse ladra. Não apagava os comentários que ouvia quando conseguia comprar algo caro. Ah, deve ser jogadora de futebol. Deve ser cantora. Deve ter um marido rico. Nunca, nunca, a possibilidade de que ela mesma havia conquistado aquilo com trabalho. E foi por isso que Regina fez o teste. Visitou 3 concessionárias vestida de forma simples. Queria ver quem trataria uma mulher negra com roupas baratas com respeito básico. As 2 primeiras concessionárias passaram no teste. Não foram excessivamente calorosas, mas foram profissionais, educadas, ofereceram catálogos, perguntaram sobre preferências. Trataram Regina como cliente em potencial, não como intrusa. Mas a Premium Motors falhou espetacularmente. E agora, Regina era dona dela. R$ 2.400.000, pagos à vista, transferência bancária instantânea. Antônio Carvalho saiu da concessionária que havia sido sua por 20 anos sem olhar para trás. Ele sabia que sua reputação estava destruída, que cada vez que alguém procurasse seu nome no Google, a primeira coisa que apareceria seria dono de concessionária que permitia discriminação racial. A primeira decisão de Regina como nova proprietária foi demitir Rodrigo Tavares, Bruno Almeida e Patrícia Mendes. Não por justa causa, isso seria rápido demais, misericordioso demais. Ela os manteve por exatos 7 dias. 7 dias durante os quais eles tiveram que trabalhar normalmente, sabendo que estavam demitidos. Sabendo que cada cliente que entrava na concessionária já tinha visto os vídeos virais. Já sabia quem eles eram. Bruno tentou se esconder no escritório dos fundos, mas Regina o colocou no salão principal. Queria que ele sentisse cada olhar de julgamento, cada sussurro, cada cliente que pedia para ser atendido por outra pessoa. No terceiro dia, uma cliente negra entrou na concessionária. Ela caminhou diretamente até Bruno e disse apenas: "Agora você sabe como é ser invisível, não sabe? Como é ser julgado antes de abrir a boca?" Bruno não respondeu. Não havia o que dizer. Rodrigo tentou se justificar em entrevistas. Deu declaração para 3 portais de notícias dizendo que foi mal interpretado, que as câmeras não mostraram o contexto completo, que ele nunca foi racista, que tinha amigos negros. Cada entrevista só piorou as coisas. As redes sociais o destruíam. Seu nome virou sinônimo de preconceito velado, daquele racismo que se esconde atrás de profissionalismo e eficiência.
Patrícia simplesmente desapareceu. No quinto dia, não apareceu mais para trabalhar. Enviou atestado médico alegando depressão severa. Regina não contestou. Demitiu-a oficialmente e encerrou aquele capítulo. Não havia prazer na destruição dessas pessoas, mas havia justiça. Havia a compreensão de que consequências são necessárias para a mudança real. No 8º dia, como proprietária, Regina fez uma reunião com todos os funcionários da concessionária. 23 pessoas, entre vendedores, mecânicos, pessoal administrativo, seguranças, equipe de limpeza. Ela os reuniu no salão principal às 9 da manhã de uma segunda-feira. Muitos estavam nervosos, achando que seriam demitidos em massa. Alguns tinham razão para ter medo, outros não. Meu nome é Regina Santos, e agora sou dona desta concessionária. Ela começou, sua voz firme ecoando pelo salão. Muitos de vocês viram os vídeos, sabem o que aconteceu aqui há 2 semanas. Sabem que fui humilhada, desrespeitada, julgada pela cor da minha pele e pelas minhas roupas. Mas o que aconteceu comigo não é único, é sistemático. Ela pausou, deixando as palavras penetrarem. Nos últimos 10 dias, minha equipe jurídica investigou esta concessionária. Conversamos confidencialmente com funcionários atuais e antigos. Descobrimos coisas que me fizeram perder o sono. E hoje vamos limpar esta casa completamente. Um dos mecânicos, homem negro de uns 30 anos, levantou timidamente a mão. Senhora Santos, posso fazer uma pergunta? Regina assentiu. O que vai acontecer com a gente? Com quem não fez nada de errado, mas também não fez nada para impedir? Excelente pergunta. Regina caminhou até ficar mais próxima dele. Como é seu nome? Carlos. Carlos Mendes. Carlos, você viu discriminação acontecendo aqui? Carlos hesitou. Depois assentiu lentamente. Vi, várias vezes. E você fez algo? Denunciou? Defendeu os clientes? Carlos baixou os olhos. Não fiz. Tinha medo de perder meu emprego. Regina respirou fundo. Entendo seu medo, Carlos. Realmente entendo. Mas silêncio é cumplicidade. Quando você vê injustiça e não faz nada, você permite que ela continue. Você se torna parte do problema. Carlos estava quase chorando agora. Eu sei e me odeio por isso. Mas tenho 2 filhos pequenos. Este emprego é tudo que tenho. E é exatamente por isso que sistemas de discriminação funcionam tão bem. Regina disse, sua voz mais suave agora. Porque pessoas boas, pessoas decentes como você, ficam presas entre sobrevivência e consciência. E escolhem sobrevivência. Eu não posso culpá-lo por isso, Carlos, mas posso fazer diferente daqui para frente. Ela se virou para todos os funcionários. A partir de hoje, esta concessionária terá política de tolerância zero para discriminação, qualquer tipo, racial, de gênero, de classe social, de orientação sexual, de aparência física. Zero tolerância. E mais importante, qualquer funcionário que denunciar discriminação terá proteção total. Não haverá retaliação, não haverá punição, haverá recompensa por coragem. Uma jovem da equipe administrativa levantou a mão. Como vamos saber que é sério? Que não é só a conversa bonita? Regina sorriu. Porque vou colocar dinheiro nisso. A partir de agora, qualquer funcionário que denunciar caso comprovado de discriminação receberá bônus de R$10.000. E se sofrer qualquer retaliação, receberá indenização de R$100.000 mais assistência jurídica completa paga pela empresa. O silêncio que se seguiu foi de choque. R$10.000 por denúncia comprovada era mais que o salário mensal da maioria deles.
e 100 mil mais advogados era a segurança que nenhum trabalhador brasileiro jamais tinha. Vocês vão me perguntar se posso pagar isso. Regina continuou. Posso, facilmente, e vou. Porque criar uma cultura de respeito vale infinitamente mais que qualquer custo financeiro. E para provar que estou falando sério, vou fazer mais uma coisa. Ela fez um gesto e a doutora Mônica entrou no salão carregando uma caixa. Dentro desta caixa tem envelopes. Cada envelope tem o nome de um funcionário e uma quantia em dinheiro. É um bônus retroativo por todo o desrespeito que vocês testemunharam e não puderam denunciar. Considerem uma compensação pelo medo que sentiram, pelo silêncio que foram forçados a manter. A doutora Mônica começou a distribuir os envelopes. Quando Carlos abriu o seu, suas pernas quase falharam. Dentro havia 15 mil reais em dinheiro e um bilhete escrito à mão por Regina. Obrigada por sua honestidade hoje. Use isso para dar um futuro melhor aos seus filhos. E nunca mais tenha medo de fazer o que é certo. Carlos chorou. Não lágrimas silenciosas, mas soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. Outros funcionários também choravam ao abrir seus envelopes. Quantias variavam de 5 mil a 20 mil reais, dependendo do tempo que trabalhavam ali e do que haviam testemunhado. Regina esperou que todos se acalmassem. Agora vem a parte difícil, ela disse. 3 de vocês vão ser demitidos hoje. Não pelos mesmos motivos que Rodrigo, Bruno e Patrícia, mas porque minha investigação mostrou que vocês participaram ativamente de discriminação contra clientes e colegas. Os 3 sabem quem são. Por favor, se identifiquem. Houve uma pausa longa. Então, lentamente, 2 vendedores e uma recepcionista levantaram as mãos. Seus rostos estavam vermelhos de vergonha. Regina assentiu. Obrigada pela honestidade. Vocês receberão suas rescisões hoje mesmo. Não processarei vocês legalmente, mas seus nomes estarão em uma lista que será compartilhada com outras empresas do setor. Aprendam com isso. Mudem. Sejam melhores. Os 3 saíram do salão em silêncio. Ninguém os defendeu. Ninguém protestou. Porque todos sabiam que justiça estava sendo feita. Regina então sorriu, e foi um sorriso genuíno, caloroso. Para todos os outros, bem-vindos à nova Premium Motors. Vamos transformar este lugar em algo que vocês possam ter orgulho. Algo que trate cada cliente, rico ou pobre, branco ou negro, bem vestido ou mal vestido, com o respeito que todo ser humano merece. E naquele momento, algo mudou. Não apenas na concessionária, mas nas pessoas. Elas sentiram esperança. Sentiram que mudança real era possível. E quando Regina anunciou que Camila, a jovem do café ao lado que havia sido rejeitada 3 vezes, seria contratada como trainee de gerência, todos aplaudiram. Porque finalmente, estavam do lado certo da história. 3 meses se passaram como um relâmpago e um século ao mesmo tempo. A Premium Motors, agora renomeada para Santos Premium, havia se transformado completamente. As mudanças começaram no primeiro dia. Regina contratou uma empresa especializada em diversidade para treinar toda a equipe. Não treinamento superficial de 2 horas com vídeos motivacionais vazios. Treinamento real, profundo, de 6 semanas, onde cada funcionário teve que confrontar seus próprios preconceitos, suas próprias suposições, seus próprios medos. Alguns resistiram no início. Um vendedor veterano de 50 anos reclamou que estava sendo forçado a aceitar ideologia esquerdista. Regina o demitiu no dia seguinte, não por discordar, mas por recusar-se a participar. Se você não consegue tratar todas as pessoas com respeito, ela disse calmamente, você não serve para trabalhar aqui. Simples assim.
Mas a maioria abraçou a mudança, especialmente quando viram os resultados. No primeiro mês sob nova gestão, as vendas caíram 20%. Clientes ricos que se identificavam com a antiga cultura discriminatória boicotaram a concessionária. Houve matérias em colunas sociais criticando Regina por politizar um negócio. Houve ameaças veladas de outros empresários do setor. Regina não se abalou. Ela sabia que mudança real sempre encontra resistência. E ela estava jogando o jogo longo. No segundo mês, as vendas começaram a se recuperar. Novos clientes apareceram. Pessoas negras, pessoas de classe média que nunca se sentiriam confortáveis na antiga Premium Motors, agora entravam com confiança. E quando eram tratadas com respeito genuíno, quando viam que não era fachada, mas cultura real, elas compravam e recomendavam. No terceiro mês, as vendas ultrapassaram os níveis anteriores em 30%. A Santos Premium havia se tornado referência não apenas em carros de luxo, mas em atendimento inclusivo. Empresas começaram a enviar seus executivos de RH para aprender com o modelo. Universidades queriam fazer estudos de caso. Regina virou palestrante requisitada em eventos de negócios. Mas o que mais orgulhava Regina não eram os números. Era ver Camila, a jovem que havia sido rejeitada 3 vezes, agora como gerente assistente, liderando reuniões com confiança e competência. Era ver Carlos, o mecânico que havia confessado seu silêncio covarde, agora como líder do Comitê Interno de Ética, responsável por investigar qualquer denúncia de discriminação. Era ver funcionários cumprimentando cada cliente que entrava, independentemente de aparência, com sorriso genuíno e atenção real. Era ver uma mulher idosa com roupas simples, sendo tratada como rainha, enquanto olhava um carro popular. Era ver um jovem negro de 20 anos comprando seu primeiro carro e sendo parabenizado pela equipe inteira. Em uma tarde de quinta-feira, Regina estava em seu escritório nos fundos da concessionária quando ouviu uma comoção no salão. Ela saiu para ver o que acontecia e parou no topo da escada, observando a cena abaixo. Um homem havia entrado na concessionária. Terno barato mal ajustado, sapatos desgastados, mochila velha nas costas. Ele estava claramente nervoso, olhando ao redor como se esperasse ser expulso a qualquer momento. Camila se aproximou dele com um sorriso. "Boa tarde." "Bem-vindo a Santos Premium. Meu nome é Camila. Como posso ajudá-lo hoje?" O homem hesitou. Eu estava só olhando. Não precisa perder tempo comigo. Provavelmente não posso pagar nada aqui." Camila manteve o sorriso. "Todo mundo é bem-vindo aqui, senhor. E nunca é perda de tempo ajudar alguém a encontrar o carro de seus sonhos, mesmo que seja só para conhecer as opções, para planejar o futuro. Me conta, que tipo de carro você gostaria de ter?" O homem relaxou visivelmente. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Sabe", ele disse, voz trêmula, "eu vim aqui há 1 ano, na antiga administração, e o vendedor riu de mim. Disse que eu deveria estar lavando carros, não comprando. Eu jurei que um dia voltaria. E aqui estou." Camila ficou séria. "Lamento muito pelo que aconteceu com o senhor, mas garanto, isso nunca vai acontecer aqui novamente. Agora, vamos encontrar o carro perfeito para o senhor?" Regina assistiu do alto da escada, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Aquele momento ali. Era pelo que ela havia lutado. Não pela vingança contra Bruno e Rodrigo, não pela satisfação de comprar a concessionária, mas pela chance de criar um espaço onde pessoas como aquele homem, pessoas como ela mesma, pudessem entrar com a cabeça erguida e serem tratadas como seres humanos. Ela voltou ao escritório e ligou para sua mãe, Maria Santos, agora com 72 anos, aposentada, morando em uma casa confortável que Regina havia comprado para ela. "Mãe, só queria te agradecer." "Pelo quê, filha?" "Por tudo.
por me ensinar que dignidade não depende de dinheiro, por me mostrar que trabalho honesto é honra, não vergonha, por nunca desistir, mesmo quando o mundo era cruel com você. Sua mãe riu suavemente do outro lado da linha. Você fez mais do que eu jamais sonhei, Regina. Não só para você, mas para tantas outras pessoas. Estou orgulhosa de você. Regina desligou e olhou pela janela do escritório para o salão abaixo. Via funcionários de todas as cores, todos os backgrounds, trabalhando juntos com respeito mútuo. Via clientes de todas as classes sociais sendo atendidos com a mesma atenção. Via um espaço que 3 meses atrás era templo de discriminação, agora transformado em exemplo de inclusão. E então, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu. Alô? A voz do outro lado era hesitante, quebrada. Senhora Santos? Aqui é Bruno. Bruno Almeida. Regina ficou em silêncio. Eu sei que não tenho direito de ligar. Eu sei que você me odeia e tem todo o motivo. Mas eu precisava dizer algo. Precisava que você soubesse. Ele pausou, claramente lutando com as palavras. Nos últimos 3 meses, eu perdi tudo. Perdi meu emprego, minha reputação, meu casamento. Minha esposa me deixou quando viu os vídeos. Disse que não conseguia mais me olhar. Estou morando com meus pais, trabalhando como entregador de aplicativo. Ganho em 1 mês o que ganhava em 2 dias na concessionária. Regina não disse nada. Apenas ouviu. Mas sabe o que é pior? Bruno continuou. Não é o dinheiro, não é a humilhação pública. É ter que acordar todo dia e encarar quem eu realmente sou. É finalmente entender que passei anos destruindo pessoas por puro preconceito. É perceber que tornei o mundo um lugar pior só por existir nele. Sua voz quebrou completamente. Eu não estou pedindo perdão. Não mereço. Estou pedindo uma chance de fazer diferente, de ser melhor. Mas não sei como. Não sei se é possível alguém como eu mudar de verdade. Regina fechou os olhos. Pensou em todas as pessoas que Bruno havia humilhado. Pensou na dor que ele causou. Mas também pensou em segundas chances, em redenção, em que tipo de mundo ela queria ajudar a construir. Bruno, ela disse finalmente, mudança é possível, mas é difícil. Requer humildade completa. Requer aceitar que você estava errado, não apenas admitir por conveniência, mas realmente entender e sentir a dor que causou. Eu sei, ele sussurrou. Eu finalmente sei. Então, vou te dar uma chance, Regina disse. Uma única chance. Amanhã, 8 da manhã, venha a Santos Premium. Vou te colocar em um programa de trainee, salário mínimo, sem comissão. Você vai trabalhar no estacionamento, na limpeza, na cozinha. Vai fazer todo o trabalho que você considerava inferior. E todo sábado vai participar de workshops sobre racismo, preconceito e empatia. Bruno estava chorando agora. Eu aceito. Aceito tudo. Obrigado, senhora Santos. Obrigado por me dar uma chance que eu não mereço. Não me agradeça ainda, Regina disse. Porque se eu vir um único sinal de que você não mudou de verdade, se eu ouvir uma única reclamação, você está fora. E desta vez será permanente. Entendeu? Entendi perfeitamente. Serei melhor. Prometo que serei melhor. Regina desligou e ficou olhando para o telefone por um longo tempo. Não sabia se estava fazendo a coisa certa. Não sabia se Bruno realmente poderia mudar ou se aquilo era apenas desespero falando. Mas ela decidiu acreditar na possibilidade de redenção, porque se ela, que havia sofrido